Então, nosso assunto hoje são as mentiras ridículas que você diz a si mesma. Me fala uma coisa, pensa aí um pouquinho. Quem é a pessoa com quem você mais conversa durante o dia? Pensa um pouquinho. Quem é a pessoa com quem você mais conversa durante o dia? É claro que é você mesma, né? Você conversa com você mesma o dia inteiro, desde a hora que você abre os olhos de manhã e acorda, você já está mentalmente com aquela conversa interna, né? Uma conversa interna dentro da nossa cabeça, um diálogo interno constante conosco mesmas, que está o tempo todo nos comunicando é, conceitos relacionados a nós mesmas, conceitos relacionados às outras pessoas, conceitos relacionados às nossas vivências, às nossas experiências, conceitos relacionados aos fatos da vida em geral, relacionados ao futuro, relacionados ao passado, relacionados ao presente, relacionados a Deus, relacionados à fé, conceitos relacionados ao trabalho, à família, enfim. O tempo todo a gente está aqui com essa conversa interna, e essa conversa interna é fruto é, daquilo que a gente acredita, daqueles conceitos que já estão plantados na nossa mente. Olha, não sei se você sabe, mas o conteúdo dessas conversas internas que você mantém diariamente com você mesma pode bloquear o seu sucesso, pode bloquear o seu crescimento emocional, pode afetar o seu equilíbrio, principalmente se essa conversa, conteúdo dessa conversa interna estiver recheado de mentiras, de falsas verdades, de crenças distorcidas, né? Tem uma música do Renato Russo, daquela banda Legião Urbana, que diz que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. É uma música que circula por aí, que essa banda cantou muito e fez muito sucesso. Então, no trecho da música, ele diz: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Mentir para si mesmo é o que eu chamo de auto-engano. Auto-engano. A sociedade tem plantado em nossas mentes, em nossa vida, muitas mentiras, principalmente na mente das mulheres, há muitas falsas verdades, muitas mentiras com aparência de verdade que são impostas a nós, são introduzidas na nossa vida e, inadvertidamente, sem querer, a gente adota essas mentiras para a nossa vida, como se fossem nossas verdades, como se fosse aquilo, a expressão mesmo da verdade. E a gente escuta essas falsas verdades desde que a gente nasce. Eu diria, desde o ventre materno. A gente escuta essas falsas verdades vindas dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos professores, dos educadores. Então, essas mentiras, essas falsas verdades vão se enraizando na nossa cabeça e, sem a gente perceber, a gente adota aquilo para a nossa vida. Então, essas mentiras, essas falsas verdades, são pensamentos distorcidos que vão definir muitas vezes o seu comportamento, como você vai se comportar, vão definir muitas vezes as suas emoções, vão te trazer desconforto mental, vão muitas vezes trazer negativismo, pessimismo, ideias destrutivas, autoestima baixa, falta de autoconfiança e muitas vezes reações imaturas e irracionais, né? Então, como eu disse, essas mentirinhas que ficam circulando na nossa mente, elas têm, assim, uma aparência de verdade. Elas são, parece verdade, mas não é. Parece, mas não é, né? Então, sutilmente, elas se infiltram na nossa mente e acabam se tornando o centro da nossa conversa interior, né? Então, as mentiras que você teima em manter na sua mente e dizer a você todos os dias, elas não afetam só a sua vida, elas acabam afetando e ferindo também as pessoas com quem você convive, as pessoas ao seu redor, né? Aquilo que você acredita, aquilo que você toma como verdade, é de extrema importância para o seu equilíbrio mental e emocional e vai exercer uma forte influência sobre as suas ações e sobre os seus resultados, né? Não tem como você ter bons resultados se você está apoiada em falsas verdades, em mentiras, em pensamentos recorrentes que parecem verdade, mas não são. Então, é impressionante a carga de sofrimento que
se aloja na mente da pessoa quando ela está povoada de afirmações falsas. Boa noite, Ivana, seja bem-vinda. Então, a carga de sofrimento que se impõe a nós mesmas, quando nós acreditamos em falsas verdades e deixamos essas falsas verdades habitarem a nossa mente, trazem uma carga de sofrimento muito grande para nós. E essas falsas verdades estão na raiz de muitos distúrbios emocionais, estão na raiz de muitas condutas desajustadas das pessoas e também é a causa, falsas verdades também pode ser a causa de muitas práticas autodestrutivas. Como, por exemplo, vou dar exemplo de algumas práticas autodestrutivas que a pessoa permanece nelas porque acredita em falsas verdades. Por exemplo, permanecer em relacionamentos abusivos, comer em excesso, os vícios em geral, fumar, usar álcool, drogas, os comportamentos de compulsão, né? Compulsão por compras, compulsão por doces, compulsão por jogos, compulsão por sexo. Tem uma porção de tipos aí de compulsões que são resultado, né? São comportamentos autodestrutivos que são resultado dessa mente povoada de falsas verdades, de crenças que a pessoa toma como verdades para a vida dela e que não são verdades, são mentiras, né? Então, vou falar aqui alguns exemplos para vocês de algumas afirmações mentirosas e ilógicas que são muito comuns a gente escutar. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. Por exemplo, coisas que a gente ouve desde a infância e aí a gente acaba assimilando. Sim, você ouve na terceira pessoa. A outra pessoa, sua família, sua professora, sua madrinha, sei lá quem, fala para você, diz assim para a criança: você não sabe fazer nada direito. Aí você, que é criança, entende assim, passa para a primeira pessoa: eu não sei fazer nada direito. Aí você toma aquilo como uma verdade absoluta. E a partir disso aí, você constrói outras frases que são falsas verdades. Nessa mesma linha de raciocínio, né, do não sei fazer nada direito, você pode pensar assim: eu sou fracassada, eu não presto para nada, eu sou estúpida, eu sou desajeitada, eu sou incapaz, eu não sou atrativa e nem interessante. E isso, muitas desses conceitos são determinados, como eu disse, na infância, de coisas que a gente ouve lá atrás na nossa história, na nossa trajetória. Acho que eu já contei para vocês aqui um caso de uma vizinha que eu tinha numa outra rua que eu morava, que tinha um menininho, um garotinho, ela era mãe solteira, e todo dia ela passava em frente à porta da minha casa, um menininho assim com 4, 5 anos, todo dia ela passava lá para levar ele para a escola. Mas ela passava xingando o garotinho o tempo todo, xingando de palavrão, falando que ele era uma praga, que ele era uma desgraça na vida dela. Eu já escutei isso, sabe? Eu testemunhei isso, ela falando assim: tomara que um carro que você. Porque ele às vezes fazia aquele movimento de que queria atravessar a rua e ela ficava apavorada, que ela não estava de mão dada com ele, aí ela gritava com ele e falava assim: tomara que um carro te atropele, que você se machuque. Então, assim, essa criança cresceu com essas frases negativas, com esse impacto na vida dele. Eu morei lá muitos anos, nessa rua, e quando esse rapazinho estava aí com 20 anos aproximadamente, um dia eu entrei no ônibus em que essa mulher, mãe dele, estava no ônibus e ela estava conversando com outra pessoa, dizendo que ele estava preso, porque ele era usuário de drogas e se envolveu com más companhias. Então, olha que caminho que esse menino levou, porque ele escutou a vida toda que ele era um inútil, uma praga, né? Uma desgraça. Então, não sei hoje em dia como está a vida desse menino, nem tenho mais contato com essa mulher, já não é mais minha vizinha há muito tempo. Quando eu encontrei com ela no ônibus, dentro do ônibus, a vi dentro do ponto do ônibus, dentro do ônibus, ela conversando com outra pessoa, ela já não era minha vizinha há muito tempo, foi uma coincidência. Então, geralmente a origem dessas falsas verdades está lá na nossa história, lá atrás. Outra coisa, outras frases que a gente escuta que são falsas verdades: tenho que agradar a todos, todo mundo tem que gostar de mim, será horrível se alguém me rejeitar. Boa noite, Ana Maria, seja bem-vinda. Não tem importância o atraso, não, ainda está em tempo. Outras coisas que a gente pensa na nossa mente: eu não posso, eu não consigo, eu não alcanço, eu não vou dar conta, eu não aguento, os outros vão conseguir e eu não vou conseguir, eu vou ficar para trás, né?
Outra coisa, outra mentira muito frequente nas nossas vidas, na nossa mente, é essa: está tudo bem, está tudo bem. Às vezes a gente não está bem nada, às vezes a gente está numa tristeza, num inconformismo, numa insatisfação, numa melancolia, mas a gente bota um sorriso no rosto e fala que está tudo bem, quando na verdade não está bem nada, né? Outra mentira que a pessoa, muitas vezes, muitas mulheres dizem a si mesmo: ah, eu já superei aquele problema, já dei a volta por cima, e no fundo, lá por dentro, não resolveu nada, não elaborou nada, lá dentro ainda está doendo, a ferida emocional ainda se encontra lá, mas a pessoa fala, mulher fala: já superei, já dei a volta por cima, já estou noutra, né? Outras mentiras que a gente fala para nós mesmos, muitas mulheres falam, e eu escuto isso no consultório, assim, direto, gente, né? A mulher, quando chega para uma psicoterapia, ela está cheia de crenças distorcidas, de falsas verdades nas quais ela acredita, né? E a gente precisa de desconstruir. A psicoterapeuta tem esse trabalho de desconstruir essas falsas verdades e colocar no lugar delas verdades mesmo, verdades positivas, encorajadoras e racionais, né? Coisas que as mulheres muito me falam no consultório: minha situação não tem mais jeito, para mim não tem jeito mais. Eu acho que é impossível modificar minha vida. Minha vida não tem sentido, eu não vejo sentido em viver, não sei para que eu acordo todo dia de manhã. Então, esses pensamentos recorrentes, eles vão detonando com as emoções e com o humor da mulher, né? Não, não, ninguém aguenta isso, ficar pensando isso todo dia quando acorda, né? Ah, mais um dia que eu tenho que viver, não sei para que eu acordei hoje, na minha vida não tem sentido, não sei para onde eu estou indo, de onde eu vim, quem eu sou, né? Outra coisa que eu escuto das mulheres que estão em relacionamentos tóxicos e abusivos é aquela frase que é um chavão, né? Ruim com ele, pior sem ele. Olha que tristeza, gente, ouvir essa frase. Às vezes a mulher está num relacionamento abusivo é, não só abuso de violência física, mas outros abusos, abuso moral, abuso psicológico, abuso financeiro e patrimonial, enfim, né? Tem muitos tipos de abuso que podem ser provocados na mulher para um relacionamento, e ela acha que ruim com ele, mas pior sem ele, né? Então, isso é uma falsa verdade que encobre todo o potencial dessa mulher de sair desse lugar de vítima, de sair desse lugar de abuso, né? Outra coisa que as mulheres falam: não consigo ficar sozinha, não consigo ficar sozinha. Quer dizer, então prefere ficar num relacionamento abusivo a ter que ficar sozinha. Agora, por que ela não consegue ficar sozinha? É porque ela não se conhece, ela não tem uma conexão com ela mesma, ela não tem o seu projeto de vida, ela vive em função do companheiro, do marido, então ela não tem a vida dela própria, né? O que ela gosta de fazer, as amizades, as preferências dela, o lazer, a rede social dela, uma rede de apoio. Se ela coloca toda a expectativa dela de obter afeto e socialização no casamento, realmente, se o casamento faltar, ela vai ficar sem chão. Por isso que a mulher tem que construir, paralelamente ao casamento, a sua vida social, de trabalho, de estudos, de lazer, de fé, de espiritualidade, porque o casamento não pode ser a única fonte de afeto da pessoa. Gente, todo mundo precisa de várias fontes de afeto e de socialização. Se você põe a sua expectativa numa fonte só, você está ferrada. Porque o dia que essa fonte falhar, você está sem nada, né? Ana Maria está dizendo aqui: usei muito essas palavras. Ah, Ana Maria, ainda bem que você está usando o verbo no passado. Usei. Eu espero que agora você não esteja usando mais, né? Então, o que passou, passou, ficou lá para trás. Agora é bola para frente e vida nova, né? Vamos mudar esse almoxarifado mental aí e colocar aí dentro verdades mesmo positivas, encorajadoras e racionais, né? Outra frase que as mulheres dizem muito: ah, eu não admito falhar, sou perfeccionista. Muita gente acha que ser perfeccionista é um elogio, é uma qualidade, mas não é. Ser perfeccionista é um desajustamento do comportamento. Aí a pessoa fala: eu sou perfeccionista, eu não admito falhar, não admito falha, eu não admito que eu erre, né? Outra coisa que a mulher fala: ah, eu tenho que dar conta de tudo sozinha, ninguém me ajuda, eu não tenho apoio. Então, assim, ela começa a acreditar nessas coisas, e aí o rumo da vida dela vai para esse lado, vai para ela ficar sozinha mesmo, porque a gente acaba atraindo aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa que a gente está sozinha, que a gente
não pode, não tem capacidade, não aguenta, não vai alcançar, você está moldando o seu cérebro para que a sua vida seja desse jeito que você está acreditando, né? Por isso que a gente tem que mudar essa conversa interna da nossa mente, substituir essas mentiras por verdades mesmo positivas. Outra mentira que a gente escuta muito, né? Aquela pessoa que está precisando de fazer atividade física e fala, segunda-feira eu começo. Aí chega segunda-feira, ela não começa. Quando chega outra segunda-feira, ela fala, segunda-feira, sem falta, eu volto para a academia. E aí a segunda-feira passa e ela não volta. Segunda-feira eu volto para a dieta, né? Pisei na bola agora, saí da dieta, mas segunda-feira eu volto para a dieta. Eu vou ser fitness. Então, gente, a lista de mentiras que nós falamos a nós mesmas é imensa. Com certeza você se lembra de alguma frase que é uma falsa verdade que você já escutou e que eu não citei aqui, né? Escreva aqui no comentário se você lembra de alguma frase que eu não citei aqui e que seja uma falsa verdade na vida das mulheres. Vamos ver quem está lembrando aí. Ana Maria disse aqui, me libertei. Que bom, Ana Maria. Graças a Deus. Vocês lembram de mais alguma frase, gente, mentirosa, de alguma frase, alguma crença distorcida que as mulheres acreditam? Principalmente em relação à mulher madura. Eu já estou lembrando um monte de frases aqui. Né? Tem aquela conversa que eles falam assim, que mulher madura não pode usar cabelo comprido, que mulher madura não pode usar saia curta, que isso não é próprio para a sua idade, vê se te enxerga, isso é coisa de jovenzinha. Essas coisas que a gente escuta sempre ridicularizando a mulher madura. Ivana, professor não pode errar. E é isso mesmo, Ivana. E aqui, psicólogo também, eu escuto isso mesmo. Psicólogo não pode estressar, né? Psicoterapeuta não pode estressar. Que é isso? Você é estressada? Não pode, de jeito nenhum. Ana Maria, você é culpada disso? Nossa, que forte, hein, Ana Maria? É isso mesmo. Muitas crianças ouvem essa frase, né, a respeito de alguma coisa que a criança faça durante a infância. Às vezes até coisas que a criança não fez, não participou diretamente, mas a própria criança já tem uma tendência de sentir culpa, porque isso é uma coisa inerente do ser humano. Parece que a gente já nasce com uma culpa ancestral, uma culpa que vem com a gente, genética, né? E, por exemplo, é muito comum, quando os pais se separam, a criança muito pequena, que não entende qual o motivo da separação, ficar durante um tempo se sentindo culpada dos pais estarem se separando. Porque, às vezes, quando a criança desobedece, os pais falam assim, se você não obedecer, eu vou ficar triste. Se você não obedecer, eu vou embora. Muitos pais falam isso para a criança. Isso é o maior medo que a criança tem. Medo do abandono, medo de ficar sem os pais, medo dos pais se separarem. Então, essa frase, você é culpada disso, é muito pesada. Eu, muitas vezes, já atendi crianças que os pais estavam passando por uma separação, e aí a criança ficou com a mãe, no caso, a guarda da criança ficou com a mãe, e a mãe me trazia a criança para fazer a terapia, para ajudar a criança, porque a criança estava se sentindo culpada, achando que ela era culpada da separação dos pais. Mesmo que os pais não tenham dito isso diretamente. Vocês estão entendendo? Às vezes essa frase não é direta, entendeu, Ana Maria? Às vezes os adultos não falam assim, apontam o dedo e falam assim, você é culpada disso, mas é por meio indireto. Como eu disse, a hora que a criança desobedece, ou a hora que a criança não quer comer, os pais falam, você está desobedecendo, eu estou ficando triste. Se você não obedecer, eu vou embora. Se você não obedecer, o homem do saco vai aparecer, vai te levar, vai te carregar. Então, essas coisas vão colocando culpa na criança, né? Eu não estou me comportando bem, não estou comendo direito, então eu sou culpada se isso acontecer. Então, realmente, a lista de falsas verdades é muito grande e a gente precisa questionar isso. Então, agora é isso que eu vou ensinar para vocês. 4 passos para vocês se livrarem dessas mentiras. Então, a primeira coisa, assim, uma premissa, antes de eu falar os 4 passos, a premissa para você se livrar, assim, o preparo do terreno para você se livrar dessas falsas verdades, é você trabalhar na sua consciência, você ter um estado de presença consciente, você está vivendo o momento, desfrutando daquilo que você está fazendo no momento. Se você está fazendo uma live aqui, estou concentrada aqui, com o computador na minha frente, o celular, eu estou fazendo a live, eu estou focada nisso aqui. Estou
com a minha concentração, meu foco nisso. Se você está se alimentando, que você esteja também desfrutando do alimento, do sabor, da textura, da temperatura do alimento. Ou se você está tomando banho, que você esteja desfrutando. Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que você precisa de ter um estado de presença. Você precisa não ficar com a mente ligada no piloto automático e deixar os pensamentos invadirem a sua mente de qualquer maneira e ficar ali fazendo festa. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão compreendendo? Compreendendo? Dá um ok aí se vocês estão entendendo e acompanhando o meu raciocínio. Vocês estão entendendo o que é esse estado de presença? É você ter consciência do que você está fazendo naquele momento. Ana Maria respondeu sim, Lúcia respondeu ok. Então, vocês estão entendendo, né? Nós temos muita tendência a ficar ligadas no piloto automático, fazendo coisas e, ao mesmo tempo, com a mente cheia de pensamentos, cheia de planejamentos, de ideias dessas falsas mentiras, de suposições, e isso nos rouba muito o momento presente. Isso nos rouba a alegria de desfrutar o momento presente. Então, para você praticar os 4 passos que eu vou ensinar aqui para reverter, você se livrar dessas falsas verdades, você precisa cultivar esse estado de presença, esse viver consciente. Algumas de vocês aqui estiveram comigo lá no grupo, quando eu fiz aquele grupo de resgate da autoestima, na época da pandemia. Uma das lições uma das vivências e exercícios que nós fizemos lá era isso, de viver conscientemente. Que isso é um pilar da autoestima. A pessoa viver com consciência do que ela está fazendo, do que ela está vivendo, do que ela está sentindo, sondando o seu interior, sondando suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, sensações, os sentidos, ligada nos sentidos, né, na audição, visão, paladar, olfato, tato, viver com consciência. Então, gente, é preciso, você vivendo com essa consciência, você tem mais lucidez e clareza para questionar essa conversa interior recheada de falsas verdades, entende? Não se deixe aniquilar por essas mentiras autodestrutivas. Não permita que essas mentiras fiquem morando na sua mente, né? A gente não pode impedir que o pensamento venha na nossa mente, mas que ele venha de passagem. Não estende, não puxa uma cadeira para ele sentar, não. É aquela coisa do ninho na cabeça. Você não pode impedir que o passarinho pouse na sua cabeça, mas você não vai permitir também que ele faça um ninho ali na sua cabeça. Então, o pensamento ele vai vir, ele vai invadir, ele vai chegar sem ser convidado, mas você não permita que ele fique ali, né? Não se deixe dominar por esse tipo de pensamento. Você tem que ter uma atitude ativa, assertiva, para sair fora disso, para mandar ele embora e ocupar sua mente com outra coisa, com algo positivo. Então, são 4 passos para reverter essa situação. Primeiro passo é identificar essas mentiras. Aquele exercício que eu fiz com vocês semana passada, quem estava aqui na live, né, que fez aquele exercício de encontrar as crenças limitantes e depois substituir por crenças encorajadoras e positivas e racionais, ajuda muito nessa atitude aqui de reverter essa situação, de se livrar das falsas verdades. Então, você precisa identificar quais são esses pensamentos falsos que estão circulando aí na sua mente, quais os falsos conceitos que você anda trazendo com você ao longo da vida. Nossa, mas tem muita coisa, né, que a gente traz. Mulher, então, escuta tanta coisa limitadora, tanta coisa que restringe a nossa vida. Então, pergunte-se a si mesmo, quando você identificar uma crença limitante, uma falsa verdade morando na sua mente, pergunte-se a si mesmo, o que eu tenho afirmado a mim mesma ao longo dos anos, em relação a esse assunto dessa falsa verdade que você encontrou. Para isso, eu gosto de usar o caderninho do autoconhecimento, né? Já também em outras ocasiões aqui já ensinei para vocês a fazer um caderninho do autoconhecimento, onde você anota suas emoções, seus questionamentos, suas experiências. Ó, eu estou fazendo um curso, até contar essa novidade aqui para vocês, ainda não contei isso para ninguém. Estou fazendo um curso de especialização em terapia para mulheres. Específico, estudando muito, aprofundando no universo emocional feminino, para me tornar uma especialista mesmo em mulheres. Embora eu já atenda as mulheres há muitos anos na minha carreira profissional, eu ainda não tinha uma formação sistemática. Era tudo eu pesquisando sozinha e estudando autodidata. Então, para fazer esse curso, eu também tenho que passar pelas ferramentas do curso.
eu também tenho que passar pelo método. Além de estudar a teoria, eu tenho que fazer a parte prática também. Eu não vou poder aplicar nas minhas clientes aquilo que eu não experimentei ainda. Então, eu tenho um caderninho aqui, gente. Eu estou com um caderno aqui cheio de anotações. Eu estou fazendo um detox. Esse curso tem um detox preparatório para depois a gente entrar nas técnicas. Então, assim, tá cheio de anotações aqui, olha, meu caderninho do autoconhecimento. Estou usando até lápis de cor, colorindo. É muita anotação, porque à medida que a gente pesquisa aqui dentro da nossa mente, a gente descobre muitas crenças distorcidas, a gente descobre lixo emocional, lixo aqui nos nossos reservatórios mentais, e a gente precisa se livrar disso, a gente precisa descartar isso, né? Então, o primeiro passo é identificar essas falsas verdades. O segundo passo é refutar, questionar, argumentar com você mesma, desmentir essa frase que é uma falsa verdade, que habita na sua mente, negar cada uma das afirmações mentirosas que você encontrar na sua mente. Aí que eu falo que vem a função do caderninho de autoconhecimento. Anote essas frases que você for encontrando na sua mente, no seu caderninho, para você ter um contato visual com a frase e para isso te ajudar a refletir, para te ajudar a fazer essas perguntas que eu vou fazer aqui agora. Essa frase aqui, essa falsa verdade, tem lógica? A minha vida reflete isso que essa frase está falando? Aí você tem que pensar em como está sendo a sua vida, se você teve conquistas, se você teve avanços. Porque eu vejo muitas mulheres no consultório falando assim que a vida delas não presta, que ela não sai do lugar, mas aí eu vou pesquisar, tem uma carreira profissional estabelecida, já fez pós-graduação, já fez mestrado, já tem filho, já tem carro, já tem casa, já tem um círculo de amizades bons. Então, a gente vê que a coisa está só no pensamento dela. Essa sensação de inutilidade, essa sensação de fracasso está só na mente dela. Porque externamente isso não tem lógica, a vida dela não condiz com o que ela está pensando. Então, você tem que questionar cada falsa verdade que você encontra. Essa afirmação, pergunte-se, tem lógica na vida que eu tenho hoje? Essa afirmação é coerente com a minha vida? Essa afirmação é racional ou é uma afirmação emocional? Porque tem muitas afirmações que elas vêm com uma carga emocional muito grande e não tem nada de racional. Não tem nada de coerente com os fatos que você está vivendo, com a vida que você está levando. Então, elas não são racionais, elas estão incoerentes com aquilo que você está vivendo e com a vida que você está levando. Então, você vai descobrir que essas falsas verdades, elas não fazem mais sentido de permanecerem na sua vida, tá? E aí, o terceiro passo é, então, você procurar uma verdade positiva, encorajadora, racional, que esteja coerente com o que você está vivendo no momento, que esteja coerente com a forma que a sua vida está transcorrendo, para você substituir essa falsa verdade. Então, para isso, você tem que ativar mais o lado racional da sua mente. Porque é muito assim, gente, as mulheres, elas são muito emocionais. Já falei isso. A mulher, ela é a coluna emocional da família, do ambiente onde ela frequenta. Ela é um eixo, uma estrutura emocional do local onde ela convive. E o homem, ele é mais racional. Não quer dizer que o homem não tenha emoções. O homem tem emoções, sim, mas ele desenvolveu mais a parte racional. Nós também, apesar de sermos muito emocionais, também nós temos a parte racional. Então, para esse exercício aqui, você tem que ativar o lado racional, prático e objetivo da sua mente, tá? Alimenta mais esse lado racional para o lado emocional diminuir um pouco e crescer esse lado racional, porque aí você vai ter mais clareza para avaliar essas falsas verdades. Então, você, identificando essas falsas verdades, refutando elas com firmeza, você vai substituir elas de forma ativa e enérgica, substituir elas por conceitos verdadeiros, realistas, dentro daquilo que é a sua realidade, e encorajadores, para então você poder desfrutar de uma vida de emoções ricas e gratificantes. Então, se esforce para se libertar para sempre. Se for uma falsa mentira que você acha que está muito grudada na sua mente, vale a pena você escrever um cartão, fazer um cartãozinho, ou então um post-it, né? Aqueles bloquinhos coloridos que tem colinha, tem cola aqui atrás, né? Ele tem uma cola aqui atrás e ele cola. Escrever uma frase encorajadora, uma frase realista, uma frase racional num post-it desse e colar no espelho,
do seu banheiro, do seu quarto, colar na porta da geladeira, porque para você visualizar aquilo várias vezes por dia, de modo que essa crença verdadeira cresça na sua mente e substitua aquela falsa verdade que estava habitando aí a sua mente, né? E o quarto passo seria, se você não conseguir realizar esses 3 passos que eu falei anteriormente sozinha, porque às vezes a pessoa já está tão emaranhada no meio dessas falsas verdades, que ela não consegue sozinha discernir tudo isso, não tem um bom autoconhecimento, não tem uma boa conexão com o seu interior. Então, se você não consegue realizar isso sozinha, procure ajuda profissional. Procure um psicoterapeuta, uma pessoa capaz e experiente para te conduzir nesse processo de autoconhecimento e libertação. A psicoterapia tem muitas técnicas eficazes, úteis e próprias para demolir essas crenças limitantes, para demolir essas falsas verdades e construir crenças positivas e funcionais. Se você se entregar realmente ao processo, você vai ter um resultado fantástico. É o que eu digo para as minhas clientes. O seu resultado aqui na psicoterapia vai ser proporcional à sua entrega. Se você se dedicar, se você fizer uma entrega mesmo sem restrições ao processo, se você não omitir informações, se você não esconder verdades, você vai ter um resultado espetacular. Nessa área aqui também é a mesma coisa. Seu resultado vai ser proporcional à sua entrega, né? Não tem como você ficar toda restrita, toda cheia de não me toques e querer um resultado extraordinário, que não vai acontecer, né? Então, gente, a vida é curta. A vida é um sopro, ela passa muito rápido. Nós temos pressa em ser felizes. Buscar felicidade e realização pessoal tem um custo. Inicialmente pode parecer uma coisa penosa, né? Essa busca pela felicidade, pela realização pessoal, pode parecer que dá trabalho, mas ela é prazerosa se você souber conduzir isso adequadamente. Tem uma frase que circula por aí que diz uma coisa muito interessante, que a felicidade não está no fim lá da linha, na chegada, no destino, mas a felicidade está no caminho, naquelas etapas que você vai vivenciando, nas alegrias do caminho, né? Então, à medida que você se torna mais consciente de si mesma e das mentiras que vem falando para si mesma, você penetra num mundo maravilhoso de autodescobertas e de renovação pessoal, renovação da sua mente. Não tem como você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você não fizer uma renovação na sua mente. E isso que eu estou propondo hoje é uma renovação na mente. É você remover falsas verdades para substituir por verdades racionais, lógicas, coerentes e positivas, né? Eu sei, eu falo aqui que razão de muitas feridas emocionais, muitos traumas, muitas coisas que a gente está vivendo hoje está lá no passado, está na sua história, está lá no que você viveu lá atrás. Mas eu não quero dizer que a gente está aqui querendo apontar culpados, apontar o dedo para falar a culpa é do meu pai, a culpa é da professora, a culpa é da madrinha, a culpa é da vovó. Não é para isso, gente. Eu menciono isso para você ter consciência do rumo que você vai tomar para consertar a sua vida. Agora, depois que você cresceu, você é a única responsável por corrigir esses erros de caminhada, esses erros de percurso que teve aí na sua infância, ressignificar. Então, você não tem o poder, nem eu, ninguém tem o poder de modificar o que aconteceu lá no passado. Mas está em suas mãos tomar uma atitude agora. Né? Como eu disse, ativa a autorresponsabilidade, porque só você é responsável por mudar a sua realidade. Então, está em suas mãos tomar essa atitude, identificar as mentiras, as falsas verdades que você vem dizendo a si mesma, identificar as suas falsas crenças, rejeitá-las e substituí-las por verdades racionais, sensatas, coerentes, e com isso você altera o seu presente e com certeza vai ter melhores possibilidades de escrever uma história mais bonita para o seu futuro, tá? E eu estou aqui para te encorajar, eu estou aqui para te dar apoio, para te dar suporte, para pegar na sua mão se for preciso, se você achar que não tem condição de fazer isso sozinho. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, gente. Quero saber se vocês querem perguntar alguma coisa. Mentira. Hoje é o dia da mentira, mas não vale ficar acumulando mentiras na nossa vida, né? Não vale. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Nós não vamos lucrar nada. Pelo contrário, nossa vida só vai descer ladeira abaixo se a gente ficar acreditando em falsas verdades, em crenças
distorcidas e inúteis que foram plantadas na nossa mente num momento da nossa vida que às vezes a gente era muito vulnerável, que a gente tinha um terreno mental muito fértil para poder germinar essas sementinhas ruins, né? Mas agora cabe a nós plantar ali sementes boas, ok?